Hoje falando de imunidade, o segredo para aumentar a imunidade, tanto na parte médica, agora aqui, vamos falar dos alimentos, hoje com a gente, nutricionista Vi Falcão, bem-vinda mais uma vez. Bom, te deixei uma perguntinha, a gente vai falar já dos princípios ativos e de tudo que acompanha aí essa parte dos alimentos, mas se a nossa absorção não estiver legal, se a gente não conseguir absorver isso aqui, não vai adiantar nada. Não adianta nada, tanto que foi até um aspecto que vocês abordaram ali no quadro com o médico, que eu achei muito bacana. O fato de que o nosso intestino, ele que vai mandar em tudo isso. Se a gente não tiver intestino legal, até mesmo quando a gente trata com antibióticos, essas coisas, a gente já diminui a absorção dos nutrientes. Então a gente vai estar comendo e não vai estar digerindo. Se a gente não está digerindo, não vai ter produção de tudo que a gente quer que venha proveniente desses alimentos. Então comeu, mas no final não aumentou a imunidade. Então eu falo que a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente digere. Ah, é verdade. Isso eu não tinha pensado nisso. Uma outra coisa que todo mundo fala muito é pra gente sempre tratar o alimento como medicamento. Eu já acho isso um pouco incorreto. Óbvio, os alimentos eles têm esse poder de medicamento, mas a gente não pode comer pensando em prevenir alguma coisa. A gente tem que comer pensando que a gente está comendo comida. Sim, que é um prazer, que é um prazer e que a gente nunca vai desenvolver nenhuma doença e não vai querer curar através. Então, não é que eu vou comer o tomate porque eu quero não curar um câncer de próstata. Eu vou comer o tomate porque eu sou super saudável e que isso vai me levar a ter mais saúde. Entendi, perfeito. Entendi o que você quis dizer. E outra, já a gente fala de intestino, que certamente tem perguntinha dos probióticos. Com certeza. Que a gente introduziu aqui e termina aqui. Vamos lá, na tela então a gente separou alguns desses alimentos que podem nos ajudar em algum aspecto. Primeiro, ai que linda a foto. Linda mesmo. Ai, adorei. Olha lá, o alho. Conta pra gente, viu, por que o alho tem que estar na lista. A gente separou aqui, ó, o alho junto com a cebola. Os dois, eles têm um composto que chama quercetina. A quercetina é super anti-inflamatório e ela ajuda muito a combater vírus e bactérias. A gente tem no alho também a alicina. Tanto que existe muita receita de vó que é chá com alho. Sim. Que você amassa o alho justamente por esse poder antibiótico dele. O que eu acho que vale ressaltar? Onde a gente tem mais quercetina é na casca, tanto do alho quanto da cebola. Nossa. Então vale muito a pena a gente comer a casca. Só que pra gente poder comer, a gente tem que se certificar que é um alimento orgânico. Se esse alimento não for orgânico, não pode comer, porque é onde acumula muito agrotóxico. Tá, então no alho e na cebola. E na cebola. Mesmo que a gente aqueça ou que use, por exemplo, a casca para fazer chá, né? Isso até como... Chá de casca de cebola. Da casca de cebola? Dá, também. Aí já melhora um pouquinho, porque você diminui os agrotóxicos, mas você não elimina. Entendi. Como a casca deles é muito fina, eles tendem a puxar mais agrotóxico para dentro da polpa. Então a gente tem que se certificar desses dois serem orgânicos, isso é super importante. Em algumas religiões eles nem usam alho e cebola para cozinhar, justamente pelo fato deles serem extremamente anti-inflamatórios. Então a gente deixa, assim, tenta usar só quando precisa de fato. Na indiana, não é isso que não exatamente. usa. Eu me lembro, aprendi uma vez com uma chefe aqui que faz culinária assim, ela só colocava a cebola com alho poró. Exatamente. Exatamente. Pra não ter essa briga mesmo. Exato, e assim, vamos deixar pra usar eles dois quando a gente vai precisando aumentar a imunidade, precisando curar alguma infecção. Mas você acha que ele pode estar na alimentação? Sempre? Sempre. O alho, principalmente se for consumido cru, ele tem mais poder ainda. Então, o que é legal, que a gente pode até deixar essa receitinha, é colocar um dentinho de alho no azeite. Trouxe aqui até um pouquinho de azeite também. Opa, vamos fazer isso. Porque você faz um azeite meio que aromatizado. Tá. E aí você tem os benefícios do alho cru, que é mais alicina ainda, alicina e allium. E aí a gente tem os benefícios dentro do azeite. O azeite também é um alimento super aliado da imunidade. Ai, que legal. É uma gordura saturada muito boa e é fonte de ômega 3 também. Não tem tanto ômega 3 quanto, por exemplo, no salmão, na sardinha, que a gente já conhece bastante, mas ele tem uma boa quantidade de ômega 3 e alguns outros polifenóis. Então também tem que estar gordura boa. Gordura boa. Tem que Até mesmo para manejar o estresse que vocês estavam falando sobre essa questão do cortisol. O azeite é um super aliado para diminuir cortisol. O azeite, o abacate. Que dá um prazer por ser gordura. Por ser uma gordura boa. E naquele momento também te dá uma saciedade sem que a gente coloque algo com açúcar. Exatamente. O açúcar ele depleta muito a nossa imunidade, né? É um alimento extremamente inflamatório. Então, açúcar, lácteos, farinhas refinadas, tudo isso tende a diminuir o nosso sistema imunológico e causar mais infecções. Até mesmo acúmulo de muco, né? De secreções nas vias aéreas respiratórias.
Então, aqui a gente está falando que a gente deve colocar, mas você já deu uma dica que do que açúcar tirar em excesso e refinados a gente tem que retirar. Não vai fazer bem. Tá aí, daqui a pouquinho perguntinhas do público, próximo na tela. Esse aqui a gente comenta muito, é um clássico quando a gente fala da laranja e do limão. E de fato, essa vitamina C é fundamental. Fundamental. Porque a vitamina C, ela aumenta também a formação de glóbulos brancos, como vocês estavam falando. Os glóbulos brancos são sistemas de defesa, são super aliados. E a gente esquece que a gente tem vitamina C no limão. Muita gente tende a falar do quê? Do suco de laranja, ou só chupa a laranja tentando absorver essa vitamina C, mas a gente tem bastante no limão. Tá. E tem também aonde? No tomate. Ah, é? Bastante vitamina C. E a vitamina C tem no tomate. Tomate, meu amiguinho, a gente trouxe tomatinho aqui, Tem o tomate aí também. Eu como de tomate, eu não sabia, não. Tem bastante vitamina C. Agora, aquele lance que a gente tem que, por exemplo, de manhã que um monte de gente tem o hábito de espremer o limão com aguinha e tomar em jejum. Ele tem que ser imediatamente, abriu, enfim, cortou, ingerido, porque senão a gente perde mesmo. Ele vai oxidando aos poucos e vai perdendo os nutrientes. E essa questão é porque a gente, de espremer o limão e tomar pela manhã, é que a gente consegue alcalinizar o nosso organismo. Quanto mais alcalino tiver o nosso organismo, o nosso corpo, ele funciona muito melhor. Tá. A gente está falando de pH de saúde é um pH alcalino. Entendi. Então, faz bem para todo mundo. Faz muito bem. E todo mundo tende a achar que ele é ácido, né? Mas quando ele entra em contato com sais minerais do nosso organismo, ele se torna alcalino. Ele consegue alcalinizar todo o corpo. E é uma delícia. Eu tenho feito, comecei, então eu não tinha essa belíssima explicação, mas comecei a me sentir bem, eu vou continuar. É ótimo. E aí, e relacionando então com a imunidade, também pode também, ajudar. Com certeza. Em jejum. Em jejum. O ideal é que seja logo após a primeira coisa acordar. Que vai colocar. Exatamente. Na boca. Muito Exatamente. Bom. A próxima, Glaucia, a gente já vai para a perguntinha, desculpa não te ouvir. Próxima na tela, olha lá. Frutas vermelhas. As frutas vermelhas são queridinhas também, né? É muito difícil a gente encontrar elas in natura, mas as que estão congeladas também servem. Elas têm muita antocianina e resveratrol. Resveratrol é o que também está presente na uva, na casca da uva. Eles são fitoquímicos muito potentes, eles são super anti-inflamatórios, tanto que eles ajudam muito na saúde do coração, saúde cardiovascular, por desentupir artérias, melhorar o perfil lipídico de colesterol, VLDL, tudo isso. Então, eles são super aliados. Tanto as frutas vermelhas quanto o morango, que também entra nessas frutas vermelhas. A casca é onde mais tem o resveratrol, que é esse fitoquímico. E te pergunto, aproveitando que eu sei que faz parte aí da sua prática clínica, você acha que hoje a suplementação de alguns desses, então quando a gente fala do resveratrol, né, é legal, é bacana a gente aumentar? Para algumas, sim. Para alguns suplementos são bem legais, mas a gente tem que avaliar qual que é a necessidade de cada um e como que está a absorção. Então, o intestino também entra nisso. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que sai suplementando vitamina B12 porque é vegano. Tá. Vegano tem uma diminuição realmente na ingesta, né, de vitamina B12. Só que não é só a vitamina. Precisa saber como que ela está sendo absorvida. Entendi. Então, não necessariamente a gente precisa tomar a vitamina B12 se a gente não estiver absorvendo. Tá. Então, tem que tratar tudo aqui dentro do sistema do trato gastrointestinal e depois pensar na suplementação. E isso a gente faz através de consulta da parte clínica e através dos exames laboratoriais. Exatamente. Também, com um teste ali, porque isso tudo a gente pode dosar, né? Consegue dosar tanto por sangue, por saliva e também a anamnese que o médico estava falando, o doutor estava falando para vocês, essa questão de saber como que tá uma deficiência, o que a pessoa está sentindo, o que ela não está sentindo, isso indica muito. A prática clínica é soberana, né? É olhar no olho, é pegar na pessoa, é super importante. Que dá para ver muito ali. Tem uma perguntinha pro doutor e daqui a pouquinho perguntinhas pra Vi Falcão. Vão mandando, hein? Na tela, olha lá. Obrigada, Regina. Um beijo pra você. Tive herpes zoster e minha imunidade baixou. Como melhorar? Ah, já falamos de herpes zoster. Né? Tranquilinho não, né, doutor? Como é que é? Então, né, provavelmente não é que teve herpes zoster e a imunidade abaixou. Foi o oposto. A imunidade abaixou e aí o herpes zoster aflorou. Né? O herpes zoster, para quem não sabe, já deve ter sido assunto aqui com certeza, mas ele é o mesmo vírus do vírus da catapora. A gente teve ele na infância, a grande maioria das pessoas, e ele está no nosso corpo dormindo, até a hora que a imunidade abaixa e ele aflora. Tá? O que pode acontecer é, depois que você tem essa manifestação do herpes zoster, você fica com uma dor tão grande no local que o seu emocional também vai para o espaço, fica péssimo, e a imunidade, de novo, sofre com isso. Tá? Mas uma coisa está ligada à outra, eu não vou te dizer o que veio primeiro.
Provavelmente alguma coisa perturbou a sua imunidade antes de você ter. E eu aproveito, Vi, para completar aqui, dá pra gente, quando a gente está falando aí de alguns casos, de coisas que a herpes zoster é um exemplo, que não é de um dia para o outro que também desaparece, né, a mancha e tudo mais, coça e tal. Como é que a gente fortalece isso aí? Engraçado, tem um alimento que é muito importante, é muito bacana, que ele pode ser tanto ingerido de uma forma assim, de beber ou de acrescentar na alimentação, quanto passado, que é o óleo de coco. O óleo de coco, óleo de coco eu falo que ele é maravilhoso, porque ele tem ácido láurico. O ácido láurico é o que a gente tem também no leite materno. E o leite materno, por acaso, foi considerado o alimento mais nutritivo do mundo. O óleo de coco entra em terceiro lugar como alimento mais nutritivo do mundo. Olha que legal. Então a gente poderia, no caso da herpes zoster ou de uma herpes labial, alguma coisa assim, a gente poderia passar para tentar melhorar também o aspecto da herpes. Na pele. Na pele mesmo. Tá. Então ele é muito importante. Eu falo que assim, é um campeão. O óleo de coco é... Colocá-lo, até aproveito para te perguntar, já vamos começar com as perguntinhas do público, tá, gente? Mas só assim, para a gente introduzir o óleo de coco, acho que rola uma dúvida. Eu tenho que então tomar a colher do óleo de coco, coisa e tal. Colocado ali na alimentação, para mesmo que você aqueça, grelhe alguma coisa, ele usado como um tempero, a gente já consegue ter esses benefícios? A gente consegue benefício, a gente consegue diminuir os malefícios que seria dos outros óleos. Tá. Então a gente consegue ter muito benefício na hora de cozinhar com óleo de coco, não necessariamente tomar ele, porque tem pessoas que não gostam do paladar do óleo de coco. Mas você pode bater num shake com frutas vermelhas, ou você pode jogar numa banana, que fica uma delícia. Grelhar uma banana com óleo de coco. Nossa, bom, hein? É uma delícia. Temperar legumes. Temperar os legumes, grelhar um franguinho. Tudo você pode fazer com óleo de coco. Por ele ser um óleo já saturado, a hora que você aquece, ele não satura. Tá. Então não tem prejuízo nenhum. Então colocar em receita, a gente já consegue ter esses benefícios Consegue, também. Bastante. Perguntinha do público pra ver, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Andréia, um beijo. Geleia real realmente ajuda a aumentar a imunidade? Essa pergunta é muito boa. A geleia real, ela ajuda sim, tanto que eu trouxe aqui alguns outros pra vocês, que foi que aqui é o mel, própolis, e ali tem o pólen apícola. Na realidade, todos os alimentos que são de produção apícola, eles têm esse poder porque eles são considerados antibióticos naturais. Então a geleia real também entra nisso. A geleia real, a gente sabe que é o alimento das abelhas rainhas, né? Ai, que legal. Então elas têm bastante propriedade para a imunidade. O pólen, eu acho ele até mais legal, porque o pólen ele aumenta a oxigenação celular. Então ele melhora até o fluxo sanguíneo. E com isso, se você aumenta esse aporte, melhora o fluxo e aumenta o oxigênio, você consegue carregar mais nutrientes para dentro do seu corpo. Então, assim, você conseguiu disseminar tudo que você comeu. Como é que a gente coloca no nosso dia a dia? Eu adoro salpicar na fruta. Mas você pode bater, você pode colocar no ovo, você pode colocar jogadinho em qualquer lugar. Eu acho uma delícia. Compra como pólen. Pólen apícola. Pólen apícola. Tá, e pras crianças também? Pra criança também. Ai, nessa época do ano. Pra criança também. Porque a geleia real não é gostosa, ela tem um saborzinho. E nem o própolis, né? O própolis também é mais complicado. Também não Gostei dá. da dica, então, ó, a gente pode jogar aqui assim, ó. Deixa eu jogar aqui assim. No só tomate. Pra gente ver. Ó, tomatinho. Joga na salada também, já dá até uma corzinha, né? E não deve ter muito sabor, né? Assim, ele só dá uma crocância. Eu acho ele um pouquinho mais adocicado. Mas eu acho uma delícia. Gostei da dica. No lugar do gergelim, você vai mudando de outros. Faz uma mistura até dos dois, né? Você tem os benefícios do gergelim com o pólen. Boa dica, gostei. Tem mais perguntinha pra você, olha lá. Dá tempo, hein, gente? Um monte de perguntas. Rosângela, obrigada, um beijo. O kefir pode ser consumido diariamente? Acho que aí entra no nosso intestino? Entra no nosso intestino. E o kefir é super aliado no intestino. A gente tem tanto kefir de água quanto kefir de leite. Ambos funcionam muito bem. Qual que é o grande problema de consumi-los diariamente? Muitas vezes ele pode causar desconforto abdominal, porque ele já é uma bebida fermentada, tá? Pelo fato dele ser fermentado, a hora que você consome, algumas pessoas são mais sensíveis, tem uma distensão abdominal, podem causar gases, pode ter enjoo, então varia bastante. Mas os fermentados, eles trabalham muito na saúde intestinal e eles podem ajudar bastante. E quando eu te perguntei lá de probióticos, pré-bióticos, a gente pode considerar que é aí algo que vai melhorar essa condição da flora, tipo um pós-antibiótico, consumir o kefir? Pode ser legal? Com certeza. Tanto kefir quanto kombucha. Não sei se você já ouviu falar. Kombucha também. O kombucha também é um outro fermentado e pode ajudar bastante a melhorar e a recuperar.
Um tratamento de 7 dias de antibiótico pode destruir a flora intestinal por até 6 meses. Caramba, muito tempo. Então a gente precisa repor isso e tá sempre repondo, tanto através dos alimentos quanto de alguns outros suplementos, como kefir, kombucha. E até no repolho, por exemplo, a gente pode fazer um chucrute. O chucrute é uma comida fermentada. Olha que legal. E aí vai repor, então? Repõe também. Repõe também. Legal, hein? Então os alimentos, eles têm esse poder. Você vai voltar para cozinhar, que eu sei que você cozinha. Adoro. A gente vai fazer uma pautinha com cozinha com ela, Nick. Já está combinado, diretora. Muito bom. Mais uma perguntinha, olha lá na tela. Quem escreveu pra gente, Natália, um beijo, obrigada. Minha filha de 2 anos foi diagnosticada 2 vezes com garganta inflamada e placa de pus. Ela tomou antibiótico nessas 2 vezes. Pode ser imunidade baixa, doutor? E aí, esse momento, os 2 aninhos, que fase? É difícil. Então, vamos lá, mas é um geriatra pai, né? Geriatra pai. Estou vivendo isso agora, então estou tendo que reestudar algumas coisas da pediatria. Então, pode, tá? Só que isso é tão comum nessa faixa etária. Aliás, 2 anos não é tão comum. Não é tão comum você ter infecção de garganta com pus. É mais comum você ter infecção viral, tá? Então tem que ver mesmo se foi com pus, porque aí não é tão comum e tem que investigar. Mas infecção respiratória nessa faixa etária é tão frequente que você não pode atribuir a uma imunidade baixa. Às vezes é o normal da formação do sistema imunológico da criança, tá? É uma conversa para você ter com o pediatra dela, mas a princípio eu não ficaria tão preocupado. É normal, né, doutor? A gente não perguntou para ela se começou a ir para a escolinha. Normal, mas é comum, exatamente, não é normal, é verdade. É comum. Será que ela começou a ir na escolinha? Pode ser, ótimo, né? Ótima colocação. Acho que começou a ir na escolinha, ô fase, gente. Olha lá, vai ser o dia do público. Mas passa, viu? Daqui a pouco fica bem menos doente. Quem escreveu pra gente? Ainda bem, né? Obrigada, Christian, um beijo. Comer só coisas saudáveis pode diminuir nossa imunidade? Então, pode sabotar de alguma forma? Não, de fato não. A gente tende a aumentar a imunidade. O que acontece? Muitas dietas hoje em dia estão pregando algumas restrições alimentares e com isso a gente pode de fato ter alguns prejuízos na imunidade. Então tá muito na onda da dieta low carb, de você retirar totalmente carboidrato, só que as pessoas elas tiram carboidrato e não colocam outras coisas. Então não adianta você tirar o arroz e não comer um pouco mais de brócolis. Não adianta não adianta tirar a batata ou ter medo de fruta e não aumentar a ingesta de vegetais e de outros legumes e frutas também. Então, isso pode, de fato, depletar. Nessa onda de tirar os carboidratos, a gente tem que sofrer uma adaptação. Ninguém pode retirar do dia para a noite. A gente tem que passar por um processo que demora mais ou menos 2 semanas, que chama cetoadaptação. Tá. Que é até o corpo começar a se adaptar a essa restrição dos carboidratos. E aí ele vai estar apto a diminuir cada vez mais. Mas, assim, comida de verdade, a gente não pode tirar. Comida é comida. Aqui só tem comida, gente. Olha lá. Comida. Aqui, ó, você ainda trouxe cogumelos, salada. Gente, comida é comida e outra. Isso que você comentou dos carboidratos, tem muita gente que faz direitinho, que faz com médico, faz com nutricionista. Tem a cápsula lá que complementa aquilo que está sendo retirado. Não dá para sair retirando tudo, treinando de forma em excesso e depois falar, então foi por isso que eu fiz dieta, caiu a minha imunidade. É porque tá fazendo errado. E até aumenta o cortisol. Do estresse. Sabe tudo, tenho que agradecer. Obrigada aos dois. Gente, a Vivolta, que a gente já combinou, uma pauta bem legal. Vai lá no Insta dela, @Nutri_Vifalcão, tudo junto, sem acento. Nutri_Vifalcão e no site nutrivifalcão.com.br. Um beijo, doutor. Obrigada. Vi, obrigada sempre. Parabéns, viu?